Ensino, pesquisa, extensão. A partir de agora, você acompanha o que acontece na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No ar, Canal Aberto. Você por dentro da UERN. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Eu sou a Aline Linhares e está começando agora o programa Canal Aberto, que tem a produção da Agência de Comunicação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Aqui você fica bem informado sobre as principais ações da UERN e o que estudantes, professores e técnicos da universidade estão fazendo para combater a pandemia do novo coronavírus. O professor doutor Rodolfo Costa, do Departamento de Economia da UERN, elaborou um modelo para a previsão diária de óbitos e casos confirmados do Covid-19 em nível municipal, estadual e nacional. O modelo tem a previsão de óbitos entre os dias 16 e 25 de abril de 2020. Segundo o professor Rodolfo, a capacidade de previsão do modelo já pode ser avaliada a partir dos dados observados para os dias 16 e 17 de abril. No dia 16, foram registrados 188 óbitos no Brasil. O modelo previa 198. Já para o dia 17, houve 217 óbitos e o modelo previa 212. Os dados da pesquisa foram obtidos junto ao Ministério da Saúde. Você está ouvindo Canal Aberto. O crescimento no número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte tem preocupado as autoridades locais. Uma das ações comprovadamente eficazes na prevenção da transmissão é o uso de máscaras. Nesta semana, um grupo de professores, estudantes e egressos do curso de Química produziu e doou máscaras a entidades beneficentes de Mossoró. Nesta semana, o projeto de extensão coordenado pela professora Márcia Regina, do Departamento de Gestão Ambiental, também está confeccionando máscaras de tecido para doação. A ideia é confeccionar cerca de 20 máscaras por dia, num total estimado de 400 ao final do projeto, seguindo sempre os padrões de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A produção teve início no mês de abril e o contato de parceria com o Projeto Esperança, com moradores do bairro Santa Helena, se deu no dia 31 de março de 2020. Posteriormente, foi inserido ao projeto o Albergue Mossoró, no sentido de atender aos voluntários da instituição. As máscaras são feitas com tecido 100% algodão, fio 150 e em dupla face e higienizadas com álcool 70. Ao secar, são passadas a ferro em temperatura elevada e, em seguida, embaladas dentro de sacos plásticos lacrados com fita adesiva. A entrega será realizada aos representantes das entidades assistidas, que também distribuem kits com o produto. Você está ouvindo Canal Aberto. E a difusão de informações contra o coronavírus é o objetivo do boletim de rádio Todos contra o Coronavírus, produzido pelos estudantes do projeto Hiperlab do Departamento de Comunicação Social da UERN. A última edição aborda os riscos da flexibilização do distanciamento social. Olá, eu sou Yuri Rodrigues e começa agora mais um boletim Todos contra o Coronavírus. Uma produção do Laboratório de Narrativa Hipermídia, o Hiperlab, em parceria com a Agência de Comunicação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. No boletim de hoje, o repórter Ayrton Averlândio traz informações sobre a importância das medidas de distanciamento social no Rio Grande do Norte no combate ao novo coronavírus. O Rio Grande do Norte se aproxima do primeiro mês de quarentena, como estratégia de combate ao avanço do novo coronavírus no estado. A medida defendida pelos órgãos de saúde tem gerado questionamentos, principalmente por representantes de setores da economia, provocando relaxamento em relação ao distanciamento social em algumas regiões. Autoridades de saúde e cientistas são enfáticos em defender a manutenção da medida nos estados, projetando um alto risco à população em qualquer sinal de relaxamento.
O Comitê Científico do Consórcio Nordeste chamou a atenção para o caso em seu mais recente boletim e disse que a não obediência à quarentena pode gerar tragédia humana sem precedente. Pesquisas do Centro de Tecnologia em Loco mostram que no Rio Grande do Norte, somente 47% dos potiguares aderiram ao isolamento social. O período de quarentena no estado segue até 23 de abril, conforme decreto estadual, com previsão de ser estendido até maio. Neste cenário, a pergunta mais comum entre os brasileiros tem sido: quando voltaremos ao normal? Para esclarecer esta questão, a Organização Mundial da Saúde listou 6 indicadores importantes que o país precisa atender antes de flexibilizar o isolamento social. Primeiramente, o Estado precisa atingir o controle da transmissão comunitária do vírus. Para isso, é fundamental até 70% de isolamento social. Outra questão importante é o controle de surtos em locais especiais, como em instalações hospitalares. O sistema de saúde precisa detectar e testar pessoas com o novo coronavírus, como também seus contatos sociais mais próximos. Junto a tudo isso, a transparência nas informações é fundamental para garantir responsabilidade e engajamento da população com as medidas de higiene no combate à Covid-19. O professor Ricardo Valentim, representante do Rio Grande do Norte no Comitê Científico do Consórcio Nordeste e diretor do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS do FRN, explica a importância do distanciamento social. O isolamento social, ele hoje é o único remédio que a população tem para o enfrentamento da Covid-19. Então, por quê? Porque ainda não temos vacina, não temos nenhum medicamento comprovadamente eficaz. Então, é necessário, neste momento, o apoio e a participação de toda a sociedade, o engajamento de toda a sociedade neste momento de enfrentamento, neste momento de crise. Então, a Covid-19 realmente é um grande problema social que traz impacto em diversas áreas, na educação, na economia, mas sobretudo na saúde das pessoas. Todos os modelos matemáticos e estatísticos, todas as projeções no Brasil, no Nordeste, no Rio Grande do Norte e no mundo mostram que a medida mais eficaz é o isolamento social. Então, todos os países do mundo que fizeram, que praticaram bem esse processo de isolamento social, como Alemanha, Coreia do Sul, eles já começaram a sair, a sociedade começou as suas atividades normais, voltar gradativamente às suas atividades normais. Em recente entrevista, o secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, afirmou que o estado tem se preparado desde fevereiro e que o atual quadro representa preocupação pelo crescimento no número de casos do novo coronavírus. Segundo o último boletim, até esta segunda-feira, 20, o Rio Grande do Norte já registrava 595 casos confirmados da doença e 27 mortes. Neste cenário, é urgente redobrar os cuidados. Então é muito importante que a sociedade se conscientize deste momento, evitem aglomerações em feiras, supermercados e bancos. Ou seja, são atividades importantes, são atividades essenciais? São, mas precisamos nos conscientizar que a ida ao supermercado ela precisa ser organizada, ela precisa ser planejada. É importante o uso das máscaras quando sair de casa. E aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa. Fiquem em casa por amor às pessoas, por cuidado com aqueles que moram conosco e pela coletividade. Nós não vamos conseguir sair dessa crise se não tivermos solidariedade e a participação de todos neste momento tão crítico que estamos vivendo. E o Brasil pode sair melhor do que isso. Então, um abraço a todos e fiquem em casa. Viu só? É a nossa contribuição nesse momento que nos vai fazer sair dessa. Até o próximo boletim, todos contra o coronavírus. Tchau! Você está ouvindo Canal Aberto. Fique em casa. Coronavírus não é brincadeira e quarentena não é férias. A coisa é séria, a responsabilidade é de todo mundo. Nada de balada, de barzinho, de visita na casa do vizinho. Fique em casa. Aproveita, lê um livro, maratona uma série, coloca o conteúdo em dia, dá mais atenção à sua família, mas fique em casa.
Só saia se for extremamente necessário. Se cada um fizer a sua parte, podemos vencer o vírus. Fique em casa. Uma campanha UERN. Nesta pandemia do novo coronavírus, não podemos esquecer os cuidados com a dengue. Basta um pouco de água para que o mosquito deposite os seus ovos. Então é importante ficar atento. Os cuidados você já conhece. Tampe a caixa d'água, limpe a calha, cubra pneus e retire a água acumulada. Vire as garrafas com a boca para baixo, feche bem o lixo em sacos e tampe a lixeira. Coloque areia nos pratinhos de plantas. Esvazie e limpe o reservatório de água da geladeira. Limpe a piscina com produtos químicos e coloque uma tela nos ralos pouco utilizados. Aproveite a quarentena para proteger sua casa do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Uma campanha UERN e Câmara de Vereadores de Mossoró. Estamos de volta com o canal aberto. Durante o período de pandemia, as gestantes precisam ter atenção especial para evitar a contaminação com o vírus, uma vez que elas estão mais suscetíveis ao risco de terem complicações com a doença. Pensando nisso, a Faculdade de Ciências da Saúde elaborou uma cartilha com orientações para gestantes sobre a prevenção e os cuidados relativos ao coronavírus. O material foi elaborado por participantes do grupo de extensão Pro Mulher, coordenado pela professora mestre Isabelle Cantídio Fernandes Diógenes. A cartilha está sendo divulgada por meio virtual através das redes sociais e está disponível no portal da UERN, o www.portal.uern.br. Além das ações de prevenção que devem ser adotadas pelo público em geral, como lavar as mãos, evitar aglomerações, usar álcool em gel, entre outras, a cartilha orienta também sobre os cuidados em caso da identificação dos sintomas do coronavírus. Também há recomendações de cuidados a serem adotados pelas puérperas no intuito de evitar a contaminação do vírus no recém-nascido. Como se efetiva a política de assistência social nos municípios? Qual a sua relação com o desenvolvimento humano de uma sociedade? Estes são alguns pontos que serão tratados na próxima edição do projeto UERN Talks, na sexta-feira, às 18 horas. A convidada desta edição será a professora doutora Ivonete Soares, integrante do programa de pós-graduação em Serviço Social da UERN, que vai abordar o tema Desenvolvimento e Assistência Social, tema do e-book que ela está lançando com o selo Edições UERN. O projeto UERN Talks, Diálogos com a Sociedade, tem o objetivo de promover a troca de conhecimento entre representantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e a sociedade potiguar. O projeto acontece semanalmente por meio de lives no perfil @UERNOficial, com espaço para interação do público. Vale salientar que é no Instagram. A apresentação é do jornalista e professor do Departamento de Comunicação Social da UERN, Esdras Marquesan, e é o professor Esdras que fala agora sobre o projeto. Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para convidar todo mundo a acompanhar na próxima sexta-feira, às 18 horas, no @UERNOficial no Instagram, mais uma edição do UERN Talks. Nesta edição, nós iremos conversar com a professora doutora Ivonete Soares, da Faculdade de Serviço Social, sobre o tema Desenvolvimento e Assistência Social, tema que, inclusive, é título do livro que a professora Ivonete está lançando e vai falar um pouco sobre a importância da assistência social e da sua efetiva aplicação nos municípios para o desenvolvimento humano da sociedade e das populações dessas cidades, ok? Então, espero você às 18 horas, sexta-feira, no @UERNOficial, para a gente bater um papo, aprender muito nessa conversa com a professora Ivonete Soares. Um abraço. Além do UERN Talks,
outro projeto realizado no perfil do Instagram @UERNOficial, neste momento de isolamento social, tem conquistado o público. É o projeto Arte em Casa, que acontece às terças e quintas, a partir das 19 horas, reunindo diferentes expressões artísticas. Excepcionalmente hoje, acontece a apresentação extra, em homenagem ao Dia do Choro. Nós conversamos com o professor Alisson Dantas, coordenador do projeto. Vamos ouvir? Bom dia a todos. Então, o Arte em Casa, ele trata-se de um desdobramento de uma outra ação que já é realizada pela Pró-Reitoria de Extensão, que é o chamado Circuito de Artes, né? O Circuito de Artes, ele promove ações de cultura e arte em espaços públicos da cidade de Mossoró. No entanto, com essa situação que nós passamos hoje com a pandemia do Covid-19, estamos impossibilitados de realizar essa atividade. Daí, reformulamos esse projeto, né, e criamos o Arte em Casa, que aí aborda a mesma proposta, só que é de forma digital. Nós utilizamos a plataforma digital, o @UERNOficial, o Instagram oficial da universidade, para levar a apresentação de artistas, de performances para as pessoas que estão, né, comumente nesse período assistindo lives. Nós já tivemos a nossa primeira live, que foi com o professor Joab Williams, professor do conservatório, professor de piano. Tivemos a nossa segunda live, que foi com Natália Negreiros, e tivemos ontem à noite a nossa live com Isaías Medeiros, artista plástico da cidade, tem feito um trabalho maravilhoso com quadros, pinturas, um trabalho belíssimo, né? E temos aí uma agenda repleta de atividades do Arte em Casa, né? O Arte em Casa ele é realizado toda terça e quinta às 19 horas. E sexta-feira nós teremos uma edição especial que é com o professor Lima Neto, ex-professor da universidade, professor aposentado, músico, chorão. E ele vai fazer um pouco, na verdade essa semana o Brasil inteiro está comemorando a Semana do Choro, em comemoração ao nascimento do grande Chorão Pixinguinha, que foi no dia 23 de abril. E no dia 24 nós estaremos com ele, fazendo aí uma live chorona, né, com muita música, muito chorinho, para os amantes da música. Aproveitem o Arte em Casa, sigam lá as redes sociais da Pró-Reitoria de Extensão e do @UERNOficial, e todas as terças e quintas estaremos com atividades artísticas na sua casa. A professora Carla Cristine Araújo Souza, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da UERN, e a jornalista Yusca Caliane Freire de Oliveira e servidora técnica da UERN tiveram um artigo. O projeto Escola Sem Partido tem partido? Debate político nas redes sociais, publicado na revista Contracampo, um dos principais veículos de divulgação científica na área das ciências sociais do Brasil. O artigo é resultado da pesquisa realizada pela jornalista durante o curso de mestrado e analisa espaços de resistência nas redes sociais contrários ao projeto Escola Sem Partido. A publicação discute como a ação política é organizada nas redes sociais para protestar contra o projeto e de que forma esses espaços se consolidam como campo de debate político. A versão em língua inglesa será publicada no mesmo periódico. Criada pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, a Contracampo é uma publicação Qualis B1 quadrimestral voltada para o público acadêmico da área de Ciências Sociais Aplicadas, em ênfase sobre a comunicação social. Hoje nós encerramos o canal aberto com a participação de Brena Alves, que traz a participação especial de seu pai, que é estudante do curso de letras da UERN e traz a sua contribuição em forma de cordel. Vamos ouvir! Olá, Aline! Olá, ouvintes do canal aberto, bom dia! Hoje eu venho trazer uma novidade super especial diretamente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eletricista, pai de 7 filhos, estudante de letras português na UERN e cordelista nas horas vagas. O nome dele é Ademar Pedro Alves e é com ele que vamos bater um papo a partir de agora. Hoje andando pela rua, ninguém pede uma carona, o culpado é o corona, uma verdade nua e crua. Pode ser vontade sua, mas minha eu sei que não é. De casa não tira o pé,
para não ser contaminado, no meu lar estou guardado, movido por muita fé. E para começar esse bate-papo, Aline, eu quero perguntar ao Ademar como que ele concilia o trabalho com a literatura de cordel, se existe alguma relação com isso. A minha relação que existe entre o trabalho e a poesia é mais por minha parte. Geralmente eu sou eletricista e geralmente numa sala de aula eu termino de instalar um ventilador e uma lâmpada e pergunto à professora se eu posso recitar alguma poesia. E ela disse, claro, Ademar, que pode. Aí preparo os alunos e aí eu recito uma poesia. Como é que anda as suas produções dos cordéis nessa quarentena? A produção do cordéis, ela não muda, ela não para também, ela é constante, tanto trabalhando como na quarentena. Na quarentena, geralmente, às vezes parece mais serviço do que quando nós estamos trabalhando normalmente. Mas não deixa de a gente estar escrevendo aqui alguma coisa, que colar uma poesiazinha, a gente escreve. O Ernie colaborou de alguma forma para esse seu talento, né, como cordelista? Os primeiros cordéis que eu escrevi vários cordéis sem nenhuma norma nem técnica, apenas pelo dom. E quando eu cheguei na universidade, no curso de letras, na parte de literatura, que eu fui vendo o que era necessário para que um cordel saísse perfeito. Então eu aprendi muito sobre essa área. Serviu muito para mim nesse sentido do que no dia da aula, na parte de gramática, porque na realidade eu fui para a universidade para aprender gramática, e lá eu apenas vi o que era gramáticas e não a própria gramática, mas na realidade eu aprendi muito com a parte da literatura, onde eu aprendi a fazer a métrica, a rima, a oração, essas coisas eu aprendi tudo na universidade e foi muito importante para mim. Do corona eu não sabia até alguém me explicar. Foi rápido para empestar, virando uma pandemia. No mundo gera agonia, com tanta gente morrendo, e o povo não está sabendo a verdade sobre a morte, que se vê do sul ao norte, mas com Deus estão vencendo. Eu parei para pensar no que o mundo está passando, sem ver ninguém passeando, nem querendo passear. Eu me pus a perguntar, será que tudo isso é verdade? Mas com toda mortandade, melhor é se prevenir, de casa não vou sair, ou só por necessidade. No meu caso, qualquer dia que eu enfrentar uma sala de aula, na formação minha, que é Letras Português, eu vou incentivar os alunos que se pudesse enveredar por essa parte da poesia, da literatura, do cordel. Isso seria muito bonito, é muito bom, é muito importante, e isso aí deixa o aluno motivado. E certamente ganharia ponto por isso na minha sala de aula. Muito bom. Fica a dica para vocês aí, viu, ouvintes? Aline, então é isso. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Ademar, também. Brena Alves para o Canal Aberto. Você está ouvindo Canal Aberto. Muito obrigada pela sua audiência. O Canal Aberto de hoje fica por aqui. Uma semana abençoada e até a próxima sexta-feira com saúde e paz. E não esqueça, se puder, fique em casa. Você acabou de ouvir Canal Aberto, um programa de responsabilidade da Agência de Comunicação da UERN.